Dois querem. Quem quer receber uma palavra de Deus hoje? Aí. Essa semana eu estava no meu tempo com Deus e me veio uma palavra. E dessa palavra veio uma palavra, dessa palavra veio outra e acabou virando uma série. Não deu tempo nem de divulgar essa série. Mas nós vamos começar hoje aí, talvez algumas quartas-feiras, baseado nisso aqui, ó. Provérbios 11, 14. Provérbios 11, 14. Diz assim: sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Eu vou ler em outra versão agora. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Agora Provérbios 24, verso 6. Provérbios 24, verso 6. Diz assim: quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Em outra versão, com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Semana passada, estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo soprou no meu coração a palavra conselho. Achei até que era coisa da minha cabeça. Conselho. Conselho. Só que isso ficou ecoando. Conselho. Conselho. Aí eu fui pesquisar a palavra conselho. Aí eu fui na Bíblia. E quando eu achei que eu sabia para qual caminho ir, o Espírito Santo falou ao meu coração: conselhos de Jesus para uma vida abençoada. Coloca a mão no teu peito aí e diga assim: eu preciso dos conselhos de Jesus para uma vida abençoada. O que significa a palavra conselho? A palavra conselho significa opinião. A palavra conselho significa uma ideia, uma direção, uma orientação para aquilo que você deseja. Isso significa a palavra conselho. E muitas vezes nós temos dificuldades com conselho. Nós temos dificuldades com conselho porque nem todo mundo pede conselho. A maioria vai tomando suas decisões, vai fazendo as coisas da sua cabeça, vai fazendo as coisas do seu jeito. E quando ele vê, ele fala assim: puxa vida, deu errado. Não, não é que deu errado. É que talvez um pequeno conselho teria poupado esforço. Agora, por que as pessoas têm dificuldade de receber conselho? Eu já tive. Mas conforme você vai ficando mais maduro, você vai ficando mais experiente, porque maduro também, se você passar, você apodrece. E verde também você não rompe. Mas vamos lá, vamos usar essa palavra, maduro. Porque a pessoa acha que a ideia que ela teve, que o projeto que veio na mente dela, ela não precisa de ninguém, que ela já sabe tudo. E que conforme ela pensa na cabeça dela, vai dar certo. Muitos não querem pedir conselho porque vai expressar limitação. Vai expressar que ele não sabe. E não tem nada a ver. A Bíblia está dizendo que pedir conselho é uma bênção. A Bíblia está dizendo que avaliar pode significar vitória, pode significar derrota. Que uma conversa
Não com qualquer pessoa, eu vou falar isso daqui a pouco. Não com qualquer um, mas com pessoas pontuais. Pessoas que já chegaram onde você deseja, já fizeram algo que você quer. Eu não me lembro de ter pedido um conselho para casar. Não me lembro. Algo tão importante. Eu fui, dando uma observada, fui pensando de mim mesmo, mas pegar um casal com 10, 15, 20 anos de casado, falou, olha aqui, como é que vocês chegaram 20 anos de casado? Explica para mim. E 1 ano, 2 anos, 3 anos, não deve ser difícil. Não. A gente foi vivendo, algumas coisas a gente foi se virando. E eu não tenho dúvida que depois de um certo tempo, aprendendo sobre casamento, eu vi quantas coisas pequenas atrapalharam a nossa vida por falta de um conselho, por falta de alguém dizer assim, não, eu entendi a sua ideia, mas deixa eu te mostrar esse lado aqui, ó. Puxa vida, verdade, poderia fazer diferente. Às vezes é um negócio, você teve uma ideia, fazer um negócio, vou vender roupa. E simplesmente você saiu e falou assim, eu vou lá no Brás, vou comprar para vender roupa. Não tem segredo. Comprei no Brás e agora eu vou vender para as minhas amigas. E mais a hora que as suas amigas acabarem? E se as suas amigas não pagarem? E se ninguém gostou do que você comprou? A gente vai pegando a vida da gente e primeiro vai caminhando. E depois a gente começa a pedir conselho. Mas tem uma outra pergunta também que eu quero responder. Como reagir aos conselhos? Porque às vezes você tem alguém que te ama, alguém que está vendo a maneira que você está lidando com a vida, e alguém chega para você sem você pedir. Eles têm que te amar muito. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Para eu chegar para alguém e dar um conselho hoje, para quem não me pede, se for com você, você pode ter certeza que você é amado demais. E eu vou te explicar o porquê. Porque conselho a gente não dá para quem não quer. E conselho a gente não dá para quem não pede. Sabe aquele ditado, se conselho fosse bom, se vendia? É verdade. É verdade. Porque esse é o conceito de muita gente em relação ao conselho. Se fosse bom, se vendia, não se dava de graça. Mas a questão não é dar o conselho de graça. A questão é que, biblicamente, o discipulado é você levar alguém aonde você já está. Por isso que um novo convertido não pode discipular um novo convertido. Não faz sentido. A pessoa converteu, tem 1 ano, agora essa família aqui está pelos seus cuidados. Por mais extraordinário que seja, Jesus andou com os discípulos. Jesus andou 3 anos e meio. 3 anos e meio Jesus aconselhando aquela turma. Falando até como se comporta na casa de alguém. Falando o que tem que fazer, prioridade. Como é que a gente pega uma pessoa de 1 ano de convertido e fala assim, agora você vai cuidar dessa família? Ele pode até estar junto com alguém, ainda o quê? Sendo aconselhado. Será que não tem alguma área da tua vida hoje que você fez o Fire Day, colocando como propósito uma resposta, e de repente a resposta para você do Fire Day está chegando hoje? Pede um conselho. Procura saber alguém que já chegou onde você quer chegar. Procura conversar com alguém que tem uma experiência na área que você vai começar. Quantas pessoas vão fazer uma faculdade e só porque é barata? Eu vou fazer administração. Por quê? Porque é a mais barata. Eu vou estudar direito. Por quê? Não, porque ser advogado dá dinheiro. Baseado no quê que você chegou a algumas conclusões? Eu estava querendo começar um ministério.
Qualquer coisa. Quando você olha algo do lado de fora e copia e cola, a chance de dar errado é muito grande. Porque você não conhece a essência daquilo. É igual, a igreja tal está fazendo isso. É muito legal. Mas para eles. Eu não posso sair fazendo porque alguém está fazendo. Imagina, todo mundo faz coisa boa. Aí você pega só as coisas boas e joga aqui dentro. Sem tomar um conselho, sem avaliar a realidade. Oh, mas não é de Deus? É de Deus, mas tem que ter conselho. A Bíblia está mandando a gente ter conselho. Ah, mas tem que ter uma direção de Deus também, calma. Por isso que o tema é Conselhos de Jesus para uma vida abençoada. Porque a gente pode estar na igreja orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia e fazendo as coisas amalucadas. E depois vem para a igreja falando, Deus, por que não dá certo? Deus, por que não dá certo? Deus, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, é que você não está entendendo que tem uma roda que alguém já inventou, que é só você ir lá e pegar a roda. Pega a roda e põe aqui. Você está tentando inventar uma roda. Não, já existe a roda. Quem está aqui? Está fazendo sentido para você isso aqui, não? Porque senão você fica, sabe, jogando na conta de Deus, porque não dá errado, na conta do diabo, e fica para lá e para cá, só que você não para e não olha, que fala assim, meu Deus, eu preciso de um conselho. Eu hoje tive que resolver um assunto em Taubaté, e eu quis sair do lugar que eu estava, sem Waze, sem nada, e quando eu saí assim, eu falei, cara, peraí, esse negócio aqui não está batendo não. Eu parei, o cara vendendo caldo de cana, eu falei, amigo, como é que eu faço para sair daqui e pegar... Ele falou, cara, você passa aqui debaixo desse túnel aqui, pega a esquerda. Obrigado. Então, eu poderia ter parado, colocado o Waze. O que eu quero dizer para você é que eu estava perdido e uma pessoa me deu um conselho. Olha, eu não sei o porquê que a gente luta tanto contra alguém que quer dar um conselho para a gente. Aí eu falei aqui, ó, faz 3 coisas quando alguém te der um conselho. Seja você pedindo ou não. Estou falando opinião, crítica, inveja. Não, gente, conselho. Conselho. E você está ali construindo um muro e alguém estranho chega assim e fala assim, amigo, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava fazendo um muro igual esse. Essa base não aguenta, viu? Eu comprei um negócio ali que coloca aqui. Eu estou vendo você fazer. Igualzinho eu estava fazendo. Isso não deu certo. Vai se meter na vida do outro. Aí o cara vira as costas e fala assim, rapaz, enxerido. Não. Você sabe por que ele fez isso? Porque a dor dele, a maneira que vai trazer paz, alegria para ele, é pegar a dor dele e salvar outros da mesma dor. Agora pega esse exemplo aí, simples, simplório, e coloca na tua vida. Quando alguém pega um telefone e fala assim, olha, posso falar com você? Pode, vem aqui, vamos na padaria tomar um café. Vamos. Chegou lá e falou, olha, eu estou observando você, no seu trabalho, na igreja, sua vida pessoal. Olha, cuidado com esse caminho. Esse caminho aí não vai dar bom não, hein? Olha isso daí, tal. Vai por mim. Sabe o que você tem que fazer? Número 1, pense no que foi dito. Pense no que foi dito. Não joga fora, pense. Pense. Talvez o conselho, por exemplo, eu vou dar alguns conselhos de Jesus na Bíblia para nós aqui. Mas eu viro e mexo, eu tenho que trazer um líder e dar um conselho para ele. Olha aqui, esse negócio aí, você muda, porque não vai bater. Olha aqui, vem cá. Eu entendi o que você quer fazer. É legal, mas não funciona. Parece ser bonito, mas é infantil. Parece ser de Deus, mas é imaturidade. Conselho, faz isso aqui, ó. Se ele não pensar no que foi dito, ele vai se complicar. Por quê?
Porque ele vai fazer igual a pessoa que estava fazendo o muro. Quero se meter na minha vida. Meu pai fez esse muro a vida inteira, mas talvez o material que seu pai usou era bom, e esse material hoje, as coisas não são tão boas. Não sei. A segunda coisa que você tem que fazer, avalie quem falou. Avalie quem falou. Você, líder, voluntário, membro, se eu te chamei, você não precisa avaliar. Porque eu sou o responsável do negócio. A mesma coisa serve para você. Você está lá no seu trabalho. Alguém que está acima, alguém que está do lado, te chamou, alguém que está junto ali, que representa. Bom, não, essa pessoa aqui representa. Olha, eu vou te dar um conselho. Você tem saído mais cedo, o pessoal já observou. Fica de olho, não funciona. Isso aí não é assim não. Tem muita gente querendo o seu lugar. Tem muita gente querendo uma porta de emprego. Valorize esse seu emprego. Você é casado. Você acabou de nascer seu filho. Melhora esse negócio aí. Porque tem muitos irresponsáveis. Mas de repente ele é irresponsável porque ninguém nunca chamou ele ali no refeitório. Falou, olha aqui, deixa eu te falar com a senhora. Eu vou te dar um conselho. Melhora seus horários. Então, avalie quem falou. Gente, eu vejo cada coisa, né? E como que hoje as pessoas estão carentes de conselhos. Porque todo mundo abre a internet e já é doutor. Coloca na inteligência artificial, já é doutor. Coloca lá no Google, já é doutor. É claro que aquilo ali agrega, mas aquilo ali não tem vida na vida, aquilo ali tem informação. Aquilo ali tem dados. Mas gente, clima, solo, pessoas, varia muito. Quem está aqui? Então, pense no que foi dito, avalie quem falou e seja humilde para mudar. Irmão, eu mudo sem medo de ser feliz. Porque pode ser uma pessoa que chegou hoje na igreja. Tem um projeto aqui, não sei. Tem uma ideia, não sei. E alguém chega e diz assim, ô apóstolo, tudo bem? Meu nome é fulano de tal. Eu estou vindo aqui a terceira vez. E eu mexo com som. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. O som do senhor está errado. Se o senhor quiser, eu arrumo isso aqui. Esse som está aqui há muito tempo. Não, irmão, está ótimo. Calma. Primeiro, pensa no que foi dito. É mesmo? Sim, eu mexo com som. Esse som está mal distribuído. O senhor não precisa comprar nada. O senhor só precisa distribuir ele melhor. Quem disse? Alguém que tem experiência. Mas eu não pedi, não interessa. Mas ele passou no crivo da primeira. Pensa no que foi dito. Ele passou no crivo da segunda. Avalie quem falou. E seja humilde. Você arruma para nós? Arrumo. Aí o que acontece? Eu chamo o menino do som. Não estou falando do menino do som, não. É o Marco que está aí hoje? É o Leandro. Aí eu chamo o Leandro. Falo, Leandro, esse aqui é o Jorge. Irmão, estou bem didático mesmo. Nós vamos passar algumas quartas bem didático. Porque a gente tem que ser sábio. Amém? Amém, amado? Não adianta ser do reteté e burro e a vida não mudar. Amém? Amém ou não? Amém ou não? Não, porque não adianta, o burro cheio do Espírito Santo. Não existe burro cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, você tem que ser sábio. Glória a Deus. Ser inteligente. Glória a Deus. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo, sou um burro chucro? Não dá. Então vamos lá. Aí eu chamo o Leandro. Não é o caso do Leandro, mas eu chamo o Leandro. Leandro, esse aqui é o Jorge. O cara é profissional do som. Terceira vez que está vindo aqui. E ele falou uma coisa. Que o nosso som está mal distribuído. E ele gentilmente falou que vai preparar um sábado aqui e ele vai repaginar o som sem a gente precisar comprar nada. Aí o Leandro, que não ouviu essa mensagem, mas agora ele está ouvindo, falou assim, mas o som aqui é bom. Eu falei, não, Leandro, o som é bom, até agora. Mas aqui tem um profissional que pode melhorar. Não, mas a gente já mexeu no som.
Você pensa que isso aí eu estou inventando? Isso é mais comum acontecer. O diferenciado é o Leandro chegar e falar assim, poxa, que ótimo. Porque a gente aqui, eu trabalho na fábrica lá, eu cuido de um setor, eu estou ajudando aqui, eu pesquisei alguma coisa na internet, eu não sou profissional da área, e graças a Deus, Deus enviou um profissional. Vamos ver um sábado junto aqui, eu venho aqui, já vou chamar o fulano, aí eu já chamo o pessoal do louvor para dar, olha, muito obrigado, glória a Deus. Esse aí é o cara que vence na vida. Esse é aquele que o Espírito Santo fala, puxa vida, não precisa nem forçar ele. Agora o outro Leandro, não é esse não, é um outro Leandro. E a vida, irmão, não respeita se você é evangélico ou não. A vida não respeita se você conhece a Bíblia ou não. A vida não respeita, você fala assim, eu sou de Jesus. O próprio Senhor disse, ó, a terra eu dei para todo mundo conquistar. Os céus pertencem a mim, mas a terra... Por isso que tem muito cristão na terra ralando, mas ralando. Ele vive no pranto e no clamor. Por quê? Porque às vezes uma atitude dessa para ele fica difícil ele tomar. Abre suas mãos aí, abre. Eu quero profetizar sabedoria sobre a sua vida e humildade, porque Deus vai colocar conselheiros para te dar vitória em meio às suas guerras. Aleluia! Ah, eu quero, irmão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz um curso no final de 2018. Eu fiquei 4 dias, de 8 da manhã a 8 da noite, com 1h30 de almoço. 4 dias. Cheguei sábado, domingo, segunda, terça, quarta de manhã eu vim embora. No início de 2019, eu fiz o segundo módulo do curso. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta de manhã eu vim embora. Paguei uma grana por esse curso. Eu tinha que ficar em hotel, era longe. Eu falo diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em 2013, isso foi final de 2018, início de 2019. Fiz um curso no final de 2018 e voltei para o último módulo no início de 2019. Em 2013, quando? Em 2013, um amigo meu veio aqui conhecer a nossa igreja e pregar. Ele veio em 2012 conhecer a nossa igreja. Em 2013 ele voltou. Quando acabou tudo, sabe o que ele me disse? Paulo, deixa eu falar um negócio. Você é um canhão de guerra. Você é um avião caça. Mas eu vou te dar um conselho. Pegou o número do telefone, pegou o nome do curso e falou assim, faz esse curso aqui. E eu fiz. Mudou minha cabeça para algumas áreas. Peguei, guardei, 2013, guardei e fui. Um ano depois, Paulo, você fez o curso? Cara, eu não fiz, estou aqui na correria. Sabe por quê? Porque o curso tinha isso, sala de aula 4 dias. Não, quero... Sala de aula 4 dias. Não. Eu vivi experiências. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Liguei para ele. Falei assim, pastor fulano de tal, se eu tivesse feito esse curso, quando você me falou,
E eu não valorizei, porque eu ia ficar 4 dias dentro de uma sala de aula com professores falando e um quadro escrevendo. Eu não teria errado com as pessoas que eu errei, eu não teria investido como eu investi, e eu não teria pensado tanto em expandir sem ter feito o que o curso me ensinou. 50% dos meus erros eu teria evitado. Você tem humildade para reconhecer na tua vida que alguns porcentos da vida que você tem, ou dos problemas que você enfrentou, foi por falta de sabedoria? Foi porque alguém te deu um conselho para você ficar numa sala de aula e você achou, eu não tenho tempo para perder na sala de aula, não. Porque Deus, 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 e porque Deus, e porque Deus. Você está aqui ou não? Está falando no espírito de alguém aqui ou não? Não importa a sua idade, não importa o seu know-how, não importa a sua experiência, alguém sabe mais do que você daquilo que você deseja. Pode falar, não, porque eu tenho 3 cursos, não sei o quê, porque eu estudei a Bíblia, porque eu estudei com o professor fulano de tal. Tem alguém que sabe mais que você, meu chapa? Não, porque eu sou bem sucedido na minha área. Tem alguém que sabe mais que você. E muitas vezes quem sabe mais que você nem gasta o tempo. Por quê? Porque falta humildade para ouvir. Quem está comigo aqui? Para fechar essa introdução e vamos para os conselhos de Jesus. Escute. Não gaste tempo para aconselhar quem não quer. Cura sua alma também. Eu já curei a minha. E para mim é muito difícil. Porque eu quero ver a pessoa e eu tenho que ter um trabalho assim, direto. Espírito Santo de Deus. Eu não tenho que me meter naquilo ali. Eu sei que vai dar ruim, mas eu não tenho, porque eu não ouvo. Senhor, em nome de Jesus, quieta minha alma. Talvez o seu caso não seja esse meu, o seu caso seja, não, eu já sei, eu preciso de conselho, eu já sei. Estou te falando. O curso, só que aí, já tinha passado o tempo, já tinha feito as coisas, não tinha aprendido estudando, escrevendo. Por isso que esses cursos nossos que a gente tem, seja de casais, seja de qualquer coisa, você acha que eu consigo falar para casais aqui, que eu consigo dar uma aula sobre finanças aqui, que eu consigo dar uma escola de voluntário aqui? Não. A multidão vem quarta e domingo. É a multidão. Multidão vem quarta e domingo. Quem quer sair da multidão, ele precisa ficar um pouco mais. Está bom a multidão? Está ótimo. Mas talvez não está o suficiente para o lugar que Deus te quer. Estava bom ir nos eventos que você ouviu o profético, estava bom para mim. Estava ótimo. De receba e cai no poder e tal, e receba e sai e chora e tal. Estava ótimo. Mas junto com aquilo, eu precisava ter sentado na sala de aula e aprendido o que eu aprendi. Abre suas mãos aí, abre. Feche seus olhos. Pense em algo que você precisa na tua vida. Pensa numa resposta que você precisa. Pensa na vida que você quer ter. Então te prepare, que Jesus tem conselhos para uma vida abençoada. Você pode dar um aplauso ao Senhor aí ou não? Por que existem situações que a gente precisa falar de erros? Conversa com alguém, conta um pouco de erro seu. Eu me exponho aqui porque para mim, meu irmão, tem coisa que eu guardo. Mas a maioria aqui fala, por quê? Porque eu não vou curar você só com palavras de vitória. Eu vou mais ajudar você com fracassos e vitórias da minha vida do que só vitória.
Eu vou ajudar muito mais você dizendo, olha aqui, eu errei ali. Mas escute, aqui está o acerto. Você vai errar. Ah não, mas essa rua é longa, mas ela é sem saída. Sério, eu fui até o final dela. E o que você fez? Virei e fui para lá. Ó. O problema é que para a gente sair dessa dinâmica aí, é o grande desafio. Então, nós vamos aqui, alguns conselhos que Jesus deu, e eu vou usar só o Evangelho de Mateus. Que aconteceu ali, e o Espírito Santo me deu frases de conselho baseado na vida de Jesus. Quem está comigo aqui? Quem quer receber essa palavra aí? Mateus 3,13. Diz assim: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Se fosse eu ia falar: é verdade, João. Onde eu estou com a cabeça que você vai me batizar? Aí Jesus falou o quê? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Mas qual o conselho de Jesus aqui? Aprenda a lidar com processos. Você pode estar vivendo num mundo de muita agilidade, mas a vida não é assim. O reino de Deus, a Bíblia diz, Jesus disse, é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele, e todo esforço, você precisa de processo. Todo esforço vai requerer de você disciplina. Toda vitória tem um preço, irmão. Estou pagando um preço de oração. Preço de oração? Sério? Dobrar o joelho e estou pagando um preço de oração? Sério? Estou dirigindo uma moto e estou orando, estou pagando um preço de oração? Sério? Estou na igreja aqui 12 horas, estou pagando um preço de oração? Irmão, tira esse vocabulário, pagando um preço de oração. Nós temos é que ter força para pagar o preço do processo. Nós temos que ter resiliência, vida com Deus, para pagar o preço do processo. Quem hoje quer receber o dobro do que tem hoje? Diga amém. Amém. Mas quem hoje está disposto a perder tudo para que você possa receber no processo? Aí é outro papo. Aí é outra história. E só quem sabe dessa matemática é Deus. Por isso que o segredo é: esperei no Senhor com paciência. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Ali, ó. Processo. Tem gente que não consegue. Deus me chamou. Ótimo, então vem para o processo. Não, eu não tenho tempo para processo, porque Deus me chamou. Então vai para outro lugar, irmão, que aqui a gente tem processo. Eu quero servir no ministério. Ótimo, se inscreve na escola do voluntário. Não, porque Deus falou comigo. Não, tem um processo. Eu gostaria de pregar. Ótimo, eu também estou querendo muita gente para pregar. Então faz o processo. Não, mas Deus me ungiu. Não, tudo bem que Deus te ungiu, glória a Deus e aleluia. Agora nós vamos desenvolver o seu talento. Não, porque... processo. Olha aqui, quantas pessoas estão tendo suas vidas travadas porque não respeitam processos, pulam etapas. E o pior, tem aquele que quer passar em cima de alguém. Por quê? Porque ele não respeita o processo. Processo faz parte da vida cristã. Diga, processo faz parte da vida cristã. A pessoa entrega a vida a Jesus aqui, foi liberta, mudou de vida, ok, e agora? Agora tem um processo. Não, mas os demônios saíram, mas agora tem um processo. E é esse processo de santificação que vai fazendo, olha, eu errei isso aqui, houve um conselho aqui, houve outro conselho ali. Quem está comigo aqui? Deus está falando com alguém aqui nessa noite ou só comigo? Guarde isso. Aprenda a respeitar processo.
Todo lugar tem um processo, sua empresa tem um processo, um salgadinho para ser feito tem um processo, um bolo para ser feito tem um processo. Tem ou não tem? Tem ou não tem? A construção para ser feita tem um processo ou não tem? E como é que você quer pegar a tua vida? Ai, porque eu orei. Eu não estou menosprezando a oração, é que hoje nós estamos falando de conselhos. Conselhos práticos. Jesus diz, João, no batismo, vamos cumprir o processo. Quem está no comando aqui, João, é você. Quem está agora no controle é você. Mas nós vamos fazer um processo agora que vai inverter essa ordem. E lá na frente os discípulos chegam para João e dizem assim, João, tem uma turma aí, ó. Tem uma turma aí, ó. Agora o negócio é só Jesus. Aí João falou o que ele falou, então deixa que eu comando agora. Ele falou assim, é necessário que no processo dele crescer, que eu diminua. Ah, meu Deus. Levante sua mão aí, levante sua mão. Para Deus te fazer crescer, não se assuste com os processos que vão te fazer encolher, para você ser humilde, para Deus te colocar em posições maiores. Aleluia! Outro conselho, olha esse aqui, é na prática, irmão. Mateus 4:2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja, ele disse, nem só de pão, mas ele disse, toda palavra, ou seja, tem aquilo que é da terra, que faz parte do dia a dia, que faz parte da vida, da experiência, do quebrar a cara. É claro que faz parte. Você não vai conseguir blindar seu filho, de modo que ele não pode cair. Você pode pôr joelheira nele, cotoveleira, capacete. Não, ele não pode machucar, ele não pode. No dia que você tirar tudo aquilo, ele não está pronto nem para machucar. E Jesus sabe disso. O que é que ele está nos falando aqui? Suas lutas, suas adversidades, vão ter elementos da terra para você vencer, mas a tua vitória total está na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu irmão, você não pode parar de conhecer Bíblia, você não pode parar de estudar a palavra, você não pode parar de vir aos cultos, você não pode parar de frequentar os eventos, você não pode parar a vida inteira. Você vai ser norteado pela palavra. Não adianta, eu já sei tudo. Como sabe tudo? Esses dias eu li um negócio na Bíblia que me falaram, eu falei, meu Deus, está escrito. Não é possível. Está escrito. 20 anos pregando o Evangelho, não tinha lido. Mas eu já li a Bíblia inteira 3 vezes. Li, mas a revelação é outra coisa. A palavra preta aqui, todo mundo lê. Agora, quando Deus traz a palavra branca, que é a revelação, é o rema, aí, meu irmão, já era. O mar abre, o cego vê, o paralítico anda, a ferida cura. Por quê? Porque veio o rema. E o rema vem do quê? Palavra. Às vezes você está aqui, você já ouviu esse texto várias vezes, mas hoje pode ser um rema na tua vida. Puxa vida, eu estava querendo queimar etapas. Eu estava desgostoso da vida, porque eu queria sair daqui, da série C do Brasileirão, para a série A. Não vai ter que lutar na série B, vai ter que lutar, para daí chegar na série A. Oh, meu amado, Jesus ficou dos 12 anos aos 30, escondido. A Bíblia não fala nada. Tem um monte de gente que tenta buscar. Ok, eu não quero nem entrar nisso. Mas a Bíblia não fala. Ele some com 12 anos e aparece com 30. Pode ter certeza. Tem hora que Deus até te tira do mapa. Mas quando você volta definido no propósito para a tua vida. Você pode até se sentir esquecido, mas na hora que você aparece, meu irmão, aí a sua raiz está profunda. Quem está aqui, diga glória a Deus. É assim a vida. Escute. Vença na palavra e persevere. Não é gritando, reclamando, xingando, não é nada amaldiçoando. Não.
É na palavra. Está escrito. Nem só, veja, nem só de pão. Ou seja, vamos depender de pão. Jesus não falou, não vamos ter pão. Falou assim, ó, nem só de pão. Ou seja, não adianta o seu intelecto, a sua capacidade, o curso. Não adianta nada disso. É também isso. Agora, selou com a palavra de Deus, aí tudo se manifesta. É igual talento, irmão. Só um parênteses aqui. Eu não consigo colocar um talento em você. Tem gente que fala assim, ó, eu tenho um chamado para isso. Meu chamado é para sentar pessoas. Ah, o meu chamado é cantar. Ah, o meu chamado é pregar. Aí quando você vai tirar, porque ninguém coloca, quem coloca é Deus. Quando você vai tirar, vem outra coisa. Vem outra coisa. Vem um advogado. Não um pastor. Quando você vai tirar, vem um enfermeiro. E não um cantor. Por quê? Porque Deus colocou dentro de cada um de nós. E o que a gente pode fazer é manifestar o que está aí dentro. Manifestar não é só demônio, não. É tirar o que está dentro de você, que Deus colocou, para a glória do nome dEle. Quem está aqui? Então, cuidado com o que eu quero. Deus me chamou. Você tem que ter isso aí dentro. Tem coisas que não estão dentro de mim. Eu nunca tentei. E falo. Tinha vontade. Quem está comigo aqui? Irmão, nós estamos na reta final da igreja. Reta final assim, Jesus está às portas mesmo, né? Não é conversa não, olha o mundo. Jesus falou, vocês dão uma olhada nos sinais aí. Olha os sinais. A depravação só piora. A frieza só piora. O amor só esfria. Não adianta você orar para esquentar aquilo que a Bíblia diz que vai esfriar. Você não pode se esfriar. Você não pode fazer parte disso. Deixa aí fora. Deixa os sinais. Mas eu não. Eu vou me manter aquecido na chama do Espírito Santo de Deus na minha vida. Será que tem alguém aqui? E para fechar aqui a noite hoje. Mateus 4, 21. Isso aqui, irmão, confesso a você, eu quero ver aqui na igreja. E eu tenho que te dar um conselho. Vejo muito pouco. Ide adiante. Viu outros 2 irmãos. Mateus 4, 21. Ide adiante. Viu outros 2 irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava colocando em prática uma missão que ele deu. E de fazer discípulos. Eu disse no início. Eu posso fazer discípulo. Por quê? Porque eu tenho uma caminhada para trazer alguém até uma caminhada. Um novo convertido, ele não tem como fazer discípulo. Ele tem que estar sendo discipulado por alguém. Muitas vezes você tem 3 anos de evangelho. E você nunca gastou um ano da tua vida com alguém que se converteu. Às vezes até seu amigo. Ele veio para a igreja e se batizou. Você deu um abraço, chorou com ele aqui. Nunca mais teve uma pizza. Nunca mais teve um café. Nunca mais teve um bate-papo. Encontra na igreja, dá um abraço. Deus abençoe. E ele está lá lutando. Discípulos. O conselho, faça discípulos. Sabe por quê? Você discipulando alguém, você vai colher lá na sua casa aquela pessoa que nunca daria a vida a Jesus. Sabe por quê? Porque você está plantando na vida de alguém. Talvez aquele tio, aquele amigo, aquele primo, ele não vai querer você. Mas porque você está gastando a sua vida na vida daquele irmão ou daquela irmã, o Espírito Santo de Deus vai te dar uma colheita lá na sua casa. Esse salvar a tua e a tua casa é semente. Diga amém. Não é prazer, é semente. E quando você discipula alguém, quando você ensina alguém, seja em qualquer área, você fica melhor.
Eu, no início da minha conversão, eu tive um amigo que ele gastou tempo comigo. Ele gastou almoço, ele gastou café, ele gastou ligação, ele perdeu horas comigo. Eu estava chegando no reino, quem eu conhecia era ele, e ele nem era da mesma igreja. E ele gastou tempo, ele investiu na minha vida. Um conselho: invista na vida de pessoas, não é dinheiro, é aquilo que Deus fez na sua vida, faça na vida de alguém. Será que você vai ter um nome, que alguém vai dizer: olha, eu fui discipulado? Eu posso falar, eu tive depois outros níveis de discipuladores. No ministério, eu tenho outros níveis, mas eu estou dizendo lá, ó. Talvez tenha alguém aqui que está 2 anos, 1 ano, ele está sozinho, por escolha, aí é problema dele. Não quer participar do GPS, não se envolve, é problema dele, não é responsabilidade nossa. Mas tem uns que não é isso, é porque ninguém chegou e falou: vem cá, quanto tempo você está aí? Eu tenho 10 anos de cristão, como é que você se converteu? Pô, vou marcar para tomar um café, você me contar a sua história, eu vou te contar a minha. Você mora onde? Pô, você mora perto da casa do meu irmão. Pô, que legal, vou te ligar. Ah, mas isso dá trabalho. É claro que dá trabalho, é claro. Novo convertido nasceu de novo dá trabalho. Um bebê não dá trabalho? Dá ou não dá? Agora imagine se você desse trabalho igual você deu, alguém tivesse largado você. E muitas vezes nós na igreja, nós estamos atrás da multidão, e estamos esquecendo de cuidar das pessoas. Então tem muito número, tem muita baixa, tem muito embora. Por isso que o Brasil não muda. Se tem mais evangélico que há 20 anos atrás, está lá na política, está na empresa, está em tantos outros lugares, porque de repente ele foi criado selvagem, solto. Ele foi fazendo as coisas que dão na cabeça dele. Ele foi misturando. Tem cristãos que quando começa uma caminhada é normal, ele está no palavrão, ele está ainda envolvido com outras práticas. Sim, acontece. Mas com amor, com carinho, dá um tempo para ele, mas de vez em quando dá uma lembrada nele. Falou: meu, deixa eu te falar um negócio. Você pode tirar isso aí da sua boca, isso é mania. É verdade. Aí alguém aconselhou, alguém orientou, alguém ajudou. E quem é que ganha com isso? O reino de Deus. Por quê? Porque ele está recebendo algo. Eu faço muito isso. O problema é que as pessoas não querem. Aí eu faço com a minha liderança. E eu aprendi, o líder que não quer ser discipulado, ele não vai dar um líder bom para mim, porque ele não quer ser discipulado, eu não pode corrigir, não pode dar uma palavra para ele. E tem pessoas que vai ser assim, você vai discipular ele, você vai dar uma corrigida nele, ele não vai gostar, mas você está fazendo o que Deus te mandou fazer. Você está cumprindo a chamada de Deus. Nós precisamos olhar a vida cristã mais abrangente, e não apenas num culto ou com algumas práticas religiosas, mas principalmente com isso aqui, ó. Discipular alguém é compartilhar da sua experiência com os novos da fé e com os velhos da fé, porque tem um monte de velhos esfriando. Eu digo para você, eu não tenho dúvida que a chama do primeiro amor meu ajudou aquele homem que me ajudou também. Porque eu falava para ele de Bíblia, que eu ouvi uma mensagem, ele começou também a buscar mais. Ele começou também a ouvir mais, a ler mais, a praticar mais. Então, você até começa ajudando alguém e de repente, ele também começa a te ajudar. Quem está recebendo essa palavra aqui? Essa palavra é para cristão. Essa palavra é para cristão. Ai, mas eu queria sentir o poder. Irmão, é vergonhoso a quantidade de gente que sente poder e a vida não reflete esse poder. É vergonhoso a quantidade de gente que vê anjo, mas não consegue pagar R$100 do irmão que pegou emprestado. É vergonhoso. Eu não estou falando porque aconteceu um problema, não. Eu estou falando porque é o poder sem caráter. Vamos essa semana, a partir de hoje,
pegar esses 3 conselhos aqui, básicos, e vamos falar, vamos experimentar para ver o que dá? Eu estou pensando em fazer um negócio, vou perguntar. Vou procurar alguém que faz, eu vou perguntar. Olha, eu vou ver uma pessoa na igreja que eu sei que ela é nova. Eu vou contar minha vida para ela. Dá meu testemunho no sentido. Vou contar minha vida, vou dar um testemunho. Eu vou tomar um café com ela, vou na padaria. Esse dia um amigo meu, ele disse que ele fez uma igreja nova agora. E, pasme, ele não fez nenhum gabinete. Nem dele. Eu falei, sério? Sério. Lá não temos gabinete. Temos uma sala para receber pastores, para jantar e tal, mas ele não tem gabinete, meus auxiliares. E a igreja dele é pequena, deve ter umas 5.000 pessoas. Ele falou, agora a regra é o seguinte, vai atender as pessoas na cafeteria, marca um almoço, leva na tua casa, vai na casa dele, sei lá. Humaniza aí o negócio. Caramba, 5.000 pessoas tem na igreja dele. Não tem um gabinete. Aí ele brinca, que ele fala que o gabinete dele é a parede. Porque ele disse o seguinte, que é minha. Aí ele diz assim, a pessoa chega para conversar com ele, ele encosta na parede assim, ó, e fica conversando com a pessoa não tem parede. Então tem que falar rapidinho, conversar, vai demorar, fala, a parede é minha. E ele fica aqui. Ele falou, sabe por quê, Paulo? Para ver se a gente humaniza mais. Todo mundo sai correndo do culto. Aqui até que não, que a gente tem um café e tal. Mas de repente você não criou um elo com ninguém. Alguém desaparece, você nem pergunta, nem avisa a gente. Falou, pastor, eu não tenho visto um casal, se não me engano o nome dele era João e Maria. Esses dias eu bati o olho, lembrei de uns nomes, eu saio procurando. Fulano, Beltrano, Ciclano. Quem está aqui? Dá trabalho? Dá trabalho. Mas pode ter certeza. Jesus deu uma missão para nós. E o conselho dele é, faz o que eu estou fazendo.